Olá pessoal, eu sou o André Pérez, sou professor de violão e viola caipira nas oficinas culturais do município de Araraquara. Como todos sabem, nessa época de pandemia, as aulas presenciais estão suspensas, por medidas sanitárias. Então, a gente vai estar proporcionando para vocês algumas aulas virtuais em diversas áreas. E, como disse para vocês, sou professor de violão e viola caipira. Então, vou estar passando uma série de assuntos e vou estar voltado para iniciação, uma apresentação para os alunos que se inscreveram, para toda pessoa interessada em ter uma noção, começar a desenvolver alguma técnica desse instrumento que ele é místico, do Brasil, é um instrumento que representa quase como o futebol, o violão, a viola caipira também, Mas o violão é um instrumento que todo mundo tem. Se você não tem, seu vizinho tem, um parente tem, Então, no assunto de hoje, até queria... Eu tenho aqui, vou estar falando alguns tópicos, por exemplo, como a nomenclatura do violão, dicas de postura, nomenclatura de mãos, um pouco sobre as notas musicais, que são aspectos técnicos importantes, para você iniciar, para você já ter alguma noção básica, Então, espero que vocês aproveitem, façam um bom proveito dessa aula. Eu queria começar apresentando para vocês o próprio instrumento em si, falar alguma coisa sobre o instrumento. O violão é um instrumento que, segundo o que se aceita como mais plausível, que originou do alaúde, que é um instrumento árabe, E foi introduzido na Península Ibérica, na região da Espanha, Portugal, pelos muçulmanos. Depois foram chegando acho que há 2 séculos atrás aproximadamente, chegou esse formato do violão. Ele é parente da viola caipira, tem outros instrumentos. A guitarra elétrica hoje, são todos derivados da mesma linha de instrumentos. E fazer uma apresentação do instrumento, que é importante. Então, olhando aqui, vamos falar um pouquinho da nomenclatura desse... que eu chamo de uma orquestra, uma orquestra que o violão você pode fazer muita coisa com ele. Então, vou passar assim uma coisa importante. Por exemplo, vamos começar daqui, A gente tem o cavalete, que sustenta as cordas, e o tampo, a boca do violão, que é por onde a gente capta e dá proporção para se ter a sonoridade acústica do violão, Depois a gente vem aqui para o braço do violão, a gente chama de mão. As tarraxas, que é onde a gente ajusta as cordas, esticando ou soltando, para a gente chegar à afinação, ou o som que a gente quer para cada corda solta, que depois vai proporcionar com que a gente execute as escalas, façam os acordes dentro dos padrões que a gente tem hoje, e que foram construídas com o tempo do violão. Então, voltando a falar aqui, a tarraxa, então, nessa linha de afinação do violão. Importante vocês saberem também, aqui no braço do violão, essas pecinhas que a gente chama de traços, esses ferrinhos aqui que são na transversal, durante todo esse violão tem 18 trastes, 19. E nesse espaço aqui a gente forma as casas, que a gente chama de casa, que elas... é onde a gente forma as escalas, as notas. Se eu tocar uma corda do violão solta, vou tocar aqui, por exemplo, essa aqui é a 6ª corda, que é o bordão, a nota mais grave do violão. Certo? Vou tocar também a 1ª corda lá embaixo, corda Mi. Bom, então, como eu estava falando para vocês das casas, se eu tocar uma corda solta e depois eu apertar aqui o dedo na 1ª casa, já estou alterando o som. Na 2ª, 3ª, 4ª, ou seja, as casas têm a função de separar os sons, de montar as escalas no braço do violão. Bom, eu queria também falar para vocês, nessa questão de nomenclatura, eu não vou aprofundar muito, porque são coisas que você consegue facinho, é só você baixar. Então, só recapitulando, importantíssimo, o cavalete, o rastilho, braço, traços e casa. Isso é muito importante. E as tarraxas, onde a gente faz a afinação. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a postura.
do violão, de como você segura o violão, né? Eu estou sentado num banquinho de barzinho, esses bancos de apresentação, a gente pode tocar o violão nessa posição, violão popular. O mais correto, assim, o mais que a gente diria que o correto é aquela forma que você se sente à vontade, né, para tocar o violão popular. Se você for fazer um estudo de violão clássico, por exemplo, ele exige uma postura que você possa ter o maior desempenho possível, que você possa movimentar seus braços sem ficar engessado, mobilizado, né? Essa correia é legal para apresentação, quando a gente toca em banquinho, em pé, porque a gente pode colocar o violão aqui numa posição que deixe você confortável também para tocar. Eu faço um apoio aqui nas pernas, né? E deixo o violão numa posição que eu possa ver a escala e que minha mão tenha flexibilidade, a mão esquerda e mão direita também. Quanto à mão direita, então é uma forma natural que a gente usa de tocar o violão. Ó, a gente solta o braço, relaxa, né? A gente faz o apoio do antebraço no corpo do violão, um pouquinho atrás do cavalete, que é essa peça, como eu falei antes. A gente apoia o antebraço. Não pode ser muito assim e nem muito aqui, tá certo? Então a gente vai fazer o apoio aqui do antebraço de uma forma mais ou menos com que a gente possa tocar nessa região da boca. Porque em cada região que a gente tocar, dá um som diferente. Por exemplo, se eu fazer um dedilhado aqui, ó, ele tem uma característica de som. A nota é a mesma, mas se eu tocar aqui, ó, o som já fica mais metálico. Essa escolha de local onde tocar é uma questão de você, durante uma mesma música, você pode optar por locais diferentes para tirar timbres diferentes de som. Isso, a princípio, então, a gente vai começar tocando aqui, perto da boca do violão, aproximadamente por aqui. Então, eu vou fazer uma apresentação do aspecto técnico importante, que é a nomenclatura das mãos, né? A gente vai ter que ter uma convenção de como a gente vai se expressar, como a gente vai se referir às mãos, né? Eu vou começar pela mão direita, então. A gente sabe, começando pelo dedo polegar, indicador, o dedo médio, o dedo anelar e o dedo mindinho, certo? A grande maioria das técnicas de violão, na mão direita, a gente dispensa o uso do dedo mindinho. Existem técnicas de uso de palheta também, né, que a gente pinça a palheta entre o dedo indicador e médio, indicador e polegar, desculpem. Mas no caso, são diversas técnicas que a gente tem para a mão direita. No caso, para a gente iniciar, é importante, eu acho muito importante o violonista, ele dominar várias técnicas, né? Embora muita gente se especialize numa forma de tocar, ou só com palheta, ou só com a mão. No meu caso, eu faço uso das duas formas, toco viola caipira também, muitas vezes já usei a dedeira, que ela, quando você quebra uma unha assim, para você fazer um pontilhado, que é aquele negócio de você tocar nota por nota na viola, vamos supor isso aqui, ó. Nesse caso aqui, eu estou usando as unhas, que na mão direita, para o violonista e para o violeiro, a unha na mão direita ela é um aspecto importante, ela ajuda a definir melhor o som, para quem faz esse tipo de técnica. Então, voltando. Então, na mão direita, a gente, polegar, indicador, o médio e o anelar, para a gente fazer os exercícios, para marcar estudos, a gente usa como abreviação a indicação P, I, M e A. Polegar, indicador, médio e anelar, certo? E, como eu falei, o dedo mindinho, pouca gente usa, incorpora em técnicas. Então, vamos começar mantendo o uso dos 4 dedos. Na mão esquerda, a nomenclatura fica diferente. O dedo polegar ele serve como um apoio no braço do violão, aqui na escala, né? E a gente vai chamar a partir do dedo indicador, dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Então, no caso aqui, então, vamos recapitulando. Polegar, indicador, médio e anelar para a mão direita e dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Mão direita, para quem é destro, ainda tem a função de executar, de tocar as notas, de fazer o solo, né? Por exemplo, ó, são diversas formas de técnicas de ritmo que a gente pode usar, diversas formas.
A mão esquerda, ela tem o papel de montar os acordes, as posições, de tocar as notas, de localizar as notas no local que a gente quer tirar o som, certo? Quando a gente fala de notas musicais, a gente nada mais está falando do que sons organizados em afinações e tudo mais. Bom, falando em notas musicais, importante para todo músico, isso é um padrão que é para todo instrumento, né? A gente tem, na verdade, na nossa música ocidental, né, a gente, quando vai falar de notas musicais, a gente trabalha com 12 sons diferentes, que são as 7 notas naturais, com seus devidos sustenidos e bemóis, que não é um assunto para vocês se preocuparem no momento. Então vamos lembrar primeiramente quais são as 7 notas musicais, que a gente vai estar falando disso durante a aprendizagem de qualquer instrumento, do início ao fim. Vamos começar pelo Dó. A gente sempre, quando fala nas 7 notas musicais, já vem na cabeça a sequência da escala de Dó maior, inclusive, que é importante. Então, começando pelo Dó, a gente tem Dó. Qual que seria a próxima? Ré, Mi, o Fá, o Sol, o Lá e a nota Si, certo? E como eu disse antes, não são só 7 notas, mas são as mais importantes para a gente começar agora. Essas notas, quando a gente fala em violão popular, a gente tem um sistema que é universal, conhecido como sistema de cifras, que facilita muito a forma da gente passar uma informação de acordes e de notas mesmo, né? E ela é um sistema de cifras, ele é conhecido mundialmente. E no sistema de cifras, as cifras são nada menos do que letras, né? Números ou símbolos que são usados para representarem as notas musicais e também os acordes. Quando a gente vai falar de acorde em música, a gente já está falando de tocar. Quando eu falo de uma nota, por exemplo, eu vou dar o exemplo da nota Dó. O Dó mais grave no violão, ele está aqui, ó, na quinta casa, que eu vou explicar direito também essa questão da nomenclatura das cordas, mas a quinta corda é essa aqui, ó, corda Lá, contando de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, corda 5. A nota Dó, o primeiro Dó no violão mais grave, ele está aqui, ó, na primeira, segunda, na terceira casa da quinta corda. Então aqui eu tenho uma nota que é a nota Dó. Se eu somar essa nota com uma segunda nota, eu já tenho um duo. Quando eu falar de acorde, eu já estou falando de de 3 ou mais notas tocadas juntas, ou consecutivas, né, ou de forma arpejada. Então aí eu estou falando de acorde. Por que eu estou falando do acorde? Porque as cifras, então, ela tem um papel muito importante em você representar o acorde musical, que são as posições, e que a gente faz o uso para harmonizar, para acompanhar uma música. Então, voltando lá, então, cifras são letras, números ou símbolos usados para representar a nota musical, cada nota, uma dessas 7 notas, né? Ou então os acordes musicais, que são a soma de 3 ou mais notas musicais tocadas de formas consecutivas ou arpejadas. Então, voltando para o assunto da cifra. Como eu falei para vocês, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó de novo, volta a repetir, a escala musical segue, né? Essas 7 notas musicais, elas são representadas pelas 7 primeiras letras do alfabeto. Só que o padrão a gente inicia pela nota Lá. Então vamos pensar. Se a gente pensar em Lá, qual que é a próxima nota na mesma sequência? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Só começamos pelo Lá em vez de começar pelo Dó. Voltando, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e o Sol. São 7 notas. A gente pegando as 7 primeiras letras do alfabeto, então a gente vai ter, foi padronizado mundialmente que a nota Lá é representada pela letra A. Então vamos lá. Se a gente tem a nota Lá representado pela letra A próxima nota, que é o Si, ele vai ser representado automaticamente pela segunda letra, que é o B. E assim consecutivamente. Então vamos lá. O Lá representado pelo A,
Si pela letra B, a nota Dó representado pela letra C, a nota Ré pela letra D, a nota Mi pela letra E, a nota Fá pela letra F, que coincide, né, no Fá de ser a inicial da própria nota, mas é a única coincidência que tem aí. E aí a nota Sol, que é a 7ª nota na sequência, pela 7ª letra, que é a letra G. No cantinho da aula, a gente vai deixar disponível o gráficozinho lá, comparando então na sequência. Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, e a sequência A, B, C, D, E, F e G. Isso é muito importante, vocês vão ver isso em cifragens de músicas, que facilita muito. Se a gente for fazer uma partitura de uma harmonia completa de uma música, exige um estudo muito grande, que você leva muito tempo para alcançar. É importante também, eu acho que o violonista tem que ter esse objetivo de conhecer, quando você, principalmente para aquele que tem o objetivo de trabalhar profissionalmente com a música. Bom, nessa primeira aula eu estou dando todos esses aspectos técnicos que são importantes. Talvez esteja até falando um pouco rápido, vou até desacelerar um pouco, mas vocês poderão nas plataformas depois voltar, como é uma plataforma digital, tem essa possibilidade de você voltar à aula e tirar alguma dúvida ali. Na minha sequência aqui agora, eu falei das cifras, né? Então, só recapitulando novamente, a partir da letra A, se a gente manter a mesma sequência das notas, então, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, representado então pelo A, B, C, D, F, A, B, C, D, E, F e G, certo? As 7 primeiras letras do alfabeto. Continuando na nossa sequência desses aspectos, eu quero falar também um pouco sobre a nomenclatura das cordas do violão. O violão, a gente padronizou isso, de se contar então, a gente vai chamar de corda número 1. Essa primeira corda, de baixo para cima é feita a contagem. Então, corda 1, corda 2, corda 3, corda 4, corda 5, corda 6, certo? Tem violões de 7 cordas, tem violão de 4. O violão básico, né, que a gente tem como uso universal, assim, mas não é o único, violão de 6 cordas. Guitarra também, ela tem praticamente o mesmo sistema do violão. Bom, então falando das cordas, voltando à nomenclatura das cordas. A corda número 1, ela é afinada, que é a primeira corda de baixo para cima, afinada na nota Mi, certo? Então, corda 1, nota Mi. Corda 2, a gente afina na corda Si, certo? Corda 3, afina na nota Sol. Corda 4, a gente afina na nota Ré. Corda 5, afinado na nota Lá. E a corda 6, afinado na nota Mi, certo? Existe uma nomenclatura que é legal para a gente se localizar, não é muito usual, mas a gente se chama das 3 primeiras cordas de baixo para cima, as cordas mais agudas, de se chamar de cordas primas. Para efeito de estudo é interessante, eu gosto de usar essa referência que facilita a gente separar alguma forma de tocar com a mão direita, que a gente aplica uma técnica nas primas, e de uma forma diferente nas 3 de cima depois, que é o Ré, quarta corda, quinta corda Lá, sexta corda Mi, que a gente chama de bordões, que são as notas graves do instrumento, certo? Então, fazendo uma recapitulaçãozinha assim, de tudo que eu falei hoje, então, fiz uma apresentação do violão, né? Da nomenclatura, eu vou fazer uma recapitulaçãozinha sobre a nomenclatura do violão. Cavalete. Opa, não estou acostumado a dar aula com microfone, estou acostumado a cantar com microfone, mas está sendo legal. Bom, cavalete, aqui tampo, boca, no braço aqui do violão a gente tem a mão, as tarraxas, os trastos, que entre cada espaço dos trastos a gente forma as casas, certo? Depois, na sequência, falei um pouco da postura, né? A gente tem que ter muito cuidado com a postura. Tocar violão, por exemplo, várias horas, a gente ficar
Assim, se eu ficar muito abaixado, por exemplo, aqui, ó, ou qualquer outra postura, a gente pode ter problema de coluna, então é muito importante. Então, dei o exemplo, como eu estou sentado num banquinho de barzinho, fica legal para mim, por exemplo, tocar aqui, que eu fico bem confortável, o violão numa posição que eu possa me utilizar de forma confortável, sem que ele perca a sua tocabilidade, né? Um exemplo, por exemplo, se eu fizer um solinho assim. Então, nesse caso, assim, quase se eu tirar a mão, o violão ele fica no mesmo jeito. A hora que eu tiro a mão para fazer os saltos de região para região do violão, com o apoio aqui, o violão praticamente não muda, né? Se você está lá numa posição... Então, eu falei também dessa posição da mão, do apoio aqui, nessa parte em cima do cavalete, com o antebraço, e a mão de uma forma que a gente cria essa angulação aqui, ó, para fazer esse uso. A mão esquerda também é importante a postura, né? Eu vou fazer um exemplo aqui já, porque nas próximas aulas eu vou introduzir já algum exercício. A mão esquerda, a gente faz um apoio de polegar, que a gente não pode deixar o braço nem colado no corpo da gente e nem engessado. O braço tem que ter flexibilidade, para quando a gente vai fazer esse movimento, ou esse, né? A gente ter esse movimento livre do braço esquerdo também. Depois eu falei das 7 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e da relação com as cifras, que a gente parte a partir da letra A, que representa a nota Lá. Então, se a gente pensar Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, a gente vai ter as 7 primeiras notas representando essas 7 notas. Depois, sobre a nomenclatura das cordas, importantíssimo a gente convencionar isso, de que de baixo para cima, a gente chama de corda número 1, a corda Mi, corda número 2, a corda Si, corda número 3, a corda Sol, corda número 4, corda Ré, corda número 5, corda Lá, e corda número 6, corda Mi, certo? Então, esses são os aspectos introdutórios que eu queria passar nessa primeira aula, para a gente poder partir para uma aula, agora já passar alguns exercícios, dar uma sequência. E... lembrando a vocês, uma outra coisa importante, a gente, nas oficinas culturais, a gente tem os violões de uso coletivo, né? A gente vai ter que ter medidas muito importantes sanitárias também para se usar os violões. Por exemplo, o aluno, para pegar, de preferência, você que tem o seu instrumento, nessa época de pandemia, faça do seu instrumento um instrumento individual. Evite o empréstimo de instrumento, porque a gente pode deixar secreções nas cordas. Mas em caso de uso coletivo, é muito importante, antes de cada um que for pegar o instrumento, uma boa limpeza das mãos, aquela lavagem, como é explicado pelos médicos, pelas pessoas, como todo mundo conhece, né? Uma lavagem muito bem feita das mãos, e de preferência também o uso de álcool gel. Então é uma dica importante para hoje. Inclusive, a gente não está tendo aula coletiva exatamente por esse problema, mas na volta a gente vai adotar, inclusive, esse tipo de medida, né? E hoje eu aconselharia vocês a não repassar o seu próprio instrumento, de preferência, cada um manter o uso, a higiene. O violão é um instrumento também que uma manutençãozinha, manter ele limpinho, uma flanelinha, evitem usar produtos químicos para limpeza no instrumento, né? Certo? Espero que vocês tenham aproveitado essas primeiras dicas introdutórias ao violão. E eu volto em breve para dar novas dicas para vocês. Queria agradecer a todos, dizer a vocês para ficarem bem, se cuidarem. Na medida do possível, é lógico, a gente ainda está ficando em casa, né? Por conta aí de evitar contaminações. Esperamos que em breve a gente tenha soluções melhores para esses problemas. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos e até uma próxima.